Bom, boa tarde pessoal, eu sou Elias Nunes, trabalho aqui no time de serviços da Bysoft. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Kaspersky, a solução em si, quais são os recursos e funções que ela oferece. Kaspersky já deixou de ser apenas um antivírus, ela consegue já trazer alguns recursos e soluções de segurança, tanto para alimentação de usuário, informações de quais são as ações que o usuário está tendo na máquina, informações de inventário de hardware, de software. A gente vai começar a falar sobre esses recursos no decorrer. Kaspersky, nós trabalhamos basicamente com o Select Advanced. Select é o nosso produto de entrada da Kaspersky. Recomendo para empresas pequenas, até 100 máquinas, até 150 máquinas, empresas que querem ter um controle do que o usuário vai acessar na web, um proxy. O Select consegue esse recurso de definir quais são os dispositivos que vão ser acessados na máquina. Eu estou falando de celulares, com cabo USB, estou falando de pendrive, CD-ROM, leitor de cartões de memória. Você tem os controles de dispositivos. Você consegue também controlar os aplicativos instalados nas máquinas. Você consegue bloquear através de hash ou metadados. Por exemplo, se algum funcionário conseguiu instalar um Netflix na empresa, Spotify, qualquer outro software que não é de produtividade dele. Então, nós conseguimos, hoje a Kaspersky, como eu falei, já deixou de ser pelo menos aquele antivírus passivo. Hoje nós conseguimos fazer algumas, inclusive auditorias nas máquinas, conseguimos saber status reais do que aconteceu na máquina do usuário. Select, ele contempla o anti-malware, o file, você consegue definir portas, você consegue definir protocolos também permitidos, bloquear RDP, você tem aquele controle web, um proxy, bloqueia HTTPS, HTTP, você consegue limitar qualquer bloquear todos os sites, só os sites permitidos vão ser acessados, ou se não especificar quais sites bloqueados, Facebook, Instagram, Twitter. Controle de dispositivos, como eu havia falado, são leitor de CD-ROM, leitor de cartão de memória, adaptadores Wi-Fi, controle de aplicativos novamente, são os aplicativos que não são permitidos pela empresa, você consegue definir isso. O Select, ele tem um endpoint específico para servidor de arquivos, contempla um mecanismo de detecção um pouco mais avançada na hora de verificação contra ransomware, algum ataque de brutal force, RDP 3389. Então você tem esses recursos. Você tem um endpoint específico para desktop e um endpoint específico para servidores de arquivos. Esse é o Select. Ele vai trazer a solução para você, uma proteção dos seus dispositivos. Isso eu estou falando para Windows, para Linux, para Mac. E o Select também tem endpoints para celulares e tablet, Android. Temos recursos também de limitação do usuário. Você consegue bloquear categorias de aplicativos. Você consegue ter um bloqueio web também, bloquear uma blacklist ou um whitelist sem problema nenhum. Você tem esses recursos aí de no Android limitar o acesso dos usuários, consegue bloquear remotamente, você consegue citar um alarme remotamente também, tirar fotos sem o usuário perceber. Recursos, não diria básicos, mas uns recursos até essenciais, então você tem um controle legal do que está acontecendo com seus dispositivos. Após isso, nós vamos para o Advanced. O que o Advanced contempla? O Advanced já trabalha numa questão de mais gestão de rede. Ele contempla tudo que o Select tem, mas ele tem recursos a mais, como criptografia. O Advanced consegue criptografar o seu disco, o seu hardware por completo. Ele consegue bloquear dispositivos removíveis, pendrive, HD externo também, e também consegue criptografar pastas. O que seria isso? Dá um exemplo que eu geralmente falo. Você tem um gestor que viaja muito, ou um pessoal de time de vendas, algum gerente que viaja bastante, perde o notebook no aeroporto, perde o notebook na rodoviária, e tem dados sensíveis lá. Se ele tiver criptografado, a pessoa que vai encontrando, a pessoa que acaba efetuando furto do notebook, ele não vai conseguir acessar os dados, porque o Kaspersky ele faz a criptografia direto depois do boot na MBR, antes do subsistema operacional, ou seja, é quase impossível. Uma chave 256 bits, ele varia 15, 30 anos para poder quebrar essa chave. Então é um nível de segurança bem maior e vai pedir um usuário e senha. Esse usuário e senha, na hora que ele vai fazer a autenticação, ele já vai logar no Windows um single sign-on, não vai precisar digitar a senha duas vezes. Ah, Elias, beleza, mas o cara esqueceu a senha, como é que faço? Não, você tem um recurso que ele vai gerar uma chave, vai passar para você por telefone, ou WhatsApp, ou coisa do tipo, você vai gerar uma contrassenha. Mas fora isso, não tem como quebrar. Fora isso, temos instalações de softwares também, tá? A gente consegue fazer instalação de software remotamente, todos os softwares homologados pela Kaspersky. Hoje a gente está falando de 150 mais ou menos fornecedores. Java, Firefox, Chrome. Então tem uma infinidade, Adobe, WinRAR, 7-Zip, tudo. E você consegue fazer essa instalação remotamente. Tipo, eu quero atualizar o Java de todo o meu parque de máquinas, 100 máquinas, por exemplo, 300 máquinas, 1000 máquinas. Eu crio uma tarefa no Kaspersky, consigo fazer essa atualização, essa instalação de software terceiro. Eu também consigo fazer atualizações, tanto de Windows quanto desses softwares terceiro. Beleza, eu não quero instalar a última atualização do Windows. Você consegue fazer as aprovações das atualizações que você iria fazer para o Windows na máquina. Você transformaria seu KSC, Kaspersky Security Center, em um WSUS. Ele iria fazer atualizações tanto do Windows quanto do software terceiro. Se é uma nova atualização do Firefox recentemente, eu quero fazer atualização para todas as máquinas. Você vai lá,
vai criar uma tarefa de atualização, você vai permitir essa tarefa, você vai permitir que essa atualização seja realizada nas máquinas e vai executar a tarefa. Então você pode perceber que já começou a mudar o cenário, de avanço, a gente consegue ter uma gestão de rede. Não é simplesmente estar ali cuidando do antivírus, bloqueando o site, bloqueando o pendrive. Não, você já consegue fazer uma gestão dos ativos da sua rede. A Kaspersky faz uma tarefa de verificação de vulnerabilidades, ele faz um scan apresentando para você quais são as máquinas que estão vulneráveis, quais são as máquinas que estão desatualizadas, quais são as máquinas que precisam de uma atenção maior. Geralmente nós fazemos essa verificação de vulnerabilidade semanalmente, para depois começar a fazer as instalações do Windows, atualizações de softwares terceiros. Verificação de vulnerabilidade e instalação é um processo conjunto. Fora isso, a Kaspersky tem um sistema de acesso remoto, criptografado, ou seja, se alguém estiver fazendo um sniffer da rede, escutando alguma coisa, tentando capturar pacote, a Kaspersky está fechando uma conexão direto com o usuário, em vez de os clientes usarem Ultra VNC ou M, alguma coisa do tipo. A Kaspersky tem esse acesso remoto interno na empresa, com um nível de segurança, inclusive. E nós estamos falando também em questão de inventário de software de hardware. Você consegue fazer até um SAN através do Kaspersky, você consegue analisar seu parque inteiro, você consegue identificar quais são as máquinas que estão com menos de 2 de RAM, quais são as máquinas que estão com menos de 4 de RAM, que estão com HD cheio, versão de placa-mãe, frequência de memória. Então o Kaspersky ele faz todo esse inventário de hardware, mostra detalhadamente o que tem dentro do computador. Inclusive não só com hardware, também trabalha com a questão do software. Ele lista todos os softwares instalados na máquina, ou seja, você consegue fazer uma auditoria e saber se alguém instalou um software indevido ou um software que não era para estar instalado naquele departamento. Você consegue fazer uma filtragem de auditoria. São esses os produtos da Kaspersky hoje. A Kaspersky tem uma solução também de virtualização. A Kaspersky está chegando com um novo produto também no mercado chamado Kata, que seria um outro nível de antivírus no mercado. Mas o que nós estamos focando hoje mesmo aqui é o Select Advanced. Como é que a Kaspersky, o diferencial dele, o que hoje ele tem diferencial dos outros? A proteção é baseada em nuvem. Se sair algum ataque zero day hoje, a Kaspersky tem seus servidores, todos os continentes, eles vão receber esse ataque, eles vão trabalhar com os analistas de anti-malware, e vão já trazer a vacina, vão trazer também um hash desse malware para poder bloquear, não ser executado. Isso é uma ferramenta que complementa o inspetor de sistemas. O que seria o inspetor de sistemas? Ele analisa o comportamento da máquina, ele verifica por que essa máquina acabou de instalar o Java e está criptografando o meu disco, por que eu acabei de atualizar esse Firefox aqui, ou instalar esse Firefox e está deletando os meus arquivos. Esse software identifica que não é normal o comportamento da máquina em si, bloqueia esse processo e manda um e-mail avisando que essa máquina está infectada. Ele meio que isola essa máquina da rede, identifica, ele congela todos os processos e te informa que essa máquina deve ser verificada. O inspetor de sistemas, junto com o KSN, ele é muito eficaz na questão de bloqueio de ransomware. Ele identifica já quais são os novos, sempre está sendo atualizado. A KSN a gente está falando em kbytes, não é 10 MB, 15 MB, 20 MB, ou seja, isso não vai ter impacto na sua banda de rede. E se uma máquina recebeu essas atualizações, ela tem um conceito de replicar para as outras também, para as outras máquinas do mesmo grupo. Tem esses servidores de atualizações, a Kaspersky trabalha o máximo para otimizar o desempenho e não fazer que você perca de rede. Como eu falei, a Kaspersky tem a solução também de virtualização, que é o KSV, Agentless, falando aqui no ambiente de VMware, com vShield ou NSX. O que seria essa solução específica? Se eu tenho um servidor virtualizado com 60 ou 50 hosts, e tem que ficar instalando antivírus, endpoint em cada máquina, é um trabalho árduo, uma gestão complicada de servidores, é um trabalho delicado. A Kaspersky pensou numa solução simplesmente proteção no layer de baixo das máquinas. Você vai estar subindo um servidor para fazer a proteção de todas essas máquinas, trabalhando todas elas, tendo os mesmos relatórios, tendo os mesmos inventários, mas simplesmente você não precisar estar instalando um endpoint por máquina. Você vai estar instalando apenas um endpoint, um servidor novo do Kaspersky dentro desse servidor, dentro do VMware, e ele vai fazer a proteção dos demais hosts. Temos isso, eu falei para a gente, é simplesmente uma solução para VMware. Hoje nós temos também a questão da Microsoft Hyper-V, o Citrix ou KVM. Seria uma versão endpoint light agent, um endpoint mais leve, que não vai ter perda de performance, mas também vai ter alguns recursos, vai ter a mesma proteção e é voltada simplesmente para quem não tem um ambiente VMware. Você vai ter a mesma proteção, você não vai ter o mesmo endpoint de estação de trabalho, o nome do seu ambiente virtualizado, você teria muita perda de performance, ou seja, a Kaspersky desenvolveu uma solução realmente que não tenha. Você vai sentir muito pouco impacto no ambiente com light agent, utilizando Citrix, Hyper-V ou KVM. Esses são as soluções dedicadas para ambientes virtualizados.
Bom, falando novamente, a Kaspersky tem alguns recursos de aplicativo, nós temos proteção baseada em nuvem, nós temos controle web, nós temos anti-malware, nós temos controle de dispositivos, nós temos também proteção no nível de rede, nós temos a prevenção também de exploit, tem um ótimo que é o inspetor de sistemas, então para trazer para vocês que a Kaspersky já deixou apenas de ser um antivírus, uma solução de gestão da sua rede. A gente consegue limitar o que o usuário vai ou não vai fazer, consegue limitar as ações se alguma coisa acontecer, se uma máquina foi infectada. Você consegue ter essa gestão, essa administração, você consegue ter informações em tempo real. Bom, isso foi uma apresentação rápida, básica, passando pelo Select, Endpoint e o ambiente de virtualização. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.